Olá, viajantes do tempo. Sejam bem-vindos ao Crônicas de Outrora. Hoje, nós vamos voltar os ponteiros do relógio para o ano de 1928. Eu quero que você imagine o cheiro da maresia, o som das gaivotas e o barulho ensurdecedor das sirenes dos navios a vapor no Porto de Santos. Era uma época diferente. O Brasil vivia o final da República Velha, os homens usavam chapéus de feltro e ternos de linho, mesmo no calor tropical, e as mulheres desfilavam com vestidos longos e sombrinhas. Mas, naquele dia específico, em outubro de 1928, a rotina do porto mais movimentado do país seria quebrada não pela chegada de mercadorias ou de imigrantes esperançosos, mas por um som seco, pesado e aterrorizante. O som de uma mala se rompendo ao cair no convés de um navio. O que havia dentro daquela mala não mudaria apenas a vida dos envolvidos, mas paralisaria o Brasil inteiro, estampando as capas de todos os jornais da época e se tornando um dos causos mais tristes e misteriosos da nossa crônica policial. Ajeite-se na sua poltrona, respire fundo e venha comigo desvendar o segredo do navio Massilia. Para entender essa história, precisamos entender o cenário. O ano é 1928. O Porto de Santos era a porta de entrada e saída do Brasil, toneladas de café saíam para o mundo, e milhares de sonhos chegavam da Europa. Navios luxuosos atracavam lado a lado com cargueiros enferrujados. Entre eles estava o Massilia, um transatlântico imponente que fazia rota entre a América do Sul e a Europa, levando passageiros de volta para a França e a Itália. Era dia 7 de outubro. O cais estava, como sempre, um formigueiro humano. Estivadores carregavam sacas, guindastes rangiam, e passageiros da primeira classe acenavam com lenços brancos. Ninguém poderia imaginar que, no meio daquela confusão habitual, um homem tentava despachar um objeto muito particular. Esse homem se chamava Giuseppe Pistone. Ele era um imigrante italiano, de boa aparência, 30 e poucos anos, comerciante de vinhos. Ele parecia nervoso, suava frio, mas tentava manter a postura elegante enquanto orientava os carregadores sobre uma mala específica. Uma mala grande, pesada, reforçada com madeira e metal. A mala era excessivamente pesada para o seu tamanho. Giuseppe insistia que ela deveria ser tratada com o máximo cuidado, alegando que dentro dela havia pertences frágeis, máquinas e equipamentos mecânicos que ele estava enviando para a Europa. O guindaste do navio Massilia começou a içar a carga. A mala subiu, balançando no ar, suspensa sobre o convés e o vão entre o cais e o navio. Foi então que o destino, ou talvez a justiça divina, interveio. O gancho do guindaste, talvez mal posicionado, ou talvez incapaz de suportar o peso mal distribuído daquele volume, soltou a carga. A mala despencou de uma altura considerável. O estrondo foi alto. Ela bateu com violência no fundo do convés ou, segundo alguns relatos da época, na própria estrutura do cais, rachando a madeira e a fechadura. Um líquido escuro e viscoso começou a escorrer pelas frestas da mala quebrada. O cheiro que subiu imediatamente não era de óleo de máquina, nem de vinho. Era um cheiro adocicado e terrível que qualquer pessoa que já presenciou uma tragédia reconhece instantaneamente. As autoridades portuárias foram chamadas imediatamente. O dono da mala, Giuseppe, que observava tudo de perto, tentou argumentar, tentou impedir que tocassem nos seus pertences, mas já era tarde. A curiosidade e o horror tomaram conta dos trabalhadores. Ao abrirem o que restava daquela caixa de madeira, o Porto de Santos parou. Dentro, dobrado de forma desumana, estava o corpo de uma mulher jovem, bem vestida, mas já sem vida. Ali, no meio daquela tarde de outubro, começava a investigação de quem era aquela mulher e por que aquele homem elegante tentava despachá-la como carga para a França. A polícia agiu rápido. Giuseppe Pistone foi detido ali mesmo, antes que pudesse fugir. A identidade da vítima logo seria revelada. Ela era Maria Fea, uma jovem de apenas 22 anos, esposa de Giuseppe. Mas como um casal de imigrantes, que parecia ter uma vida próspera em São Paulo, chegou a esse ponto final tão macabro? Para responder a isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Maria Fea e Giuseppe Pistone se conheceram na Argentina. Ela, uma jovem sonhadora, vinda de uma família tradicional. Ele, um homem de lábia,
sedutor, que prometia mundos e fundos. Eles se casaram e vieram para o Brasil, instalando-se em São Paulo, na Rua dos Gusmões, no bairro de Santa Efigênia. Naquela época, São Paulo crescia vertiginosamente. Havia oportunidades, mas também havia solidão. Maria Feia, longe de sua família, vivia praticamente enclausurada. Giuseppe, por outro lado, vivia na rua, nos negócios e na boêmia. O que Maria não sabia, e que a polícia descobriria depois lendo as cartas e diários encontrados no apartamento do casal, era que Giuseppe não era o empresário de sucesso que dizia ser. Ele era um estelionatário. Ele vivia de golpes, de pequenos esquemas, e estava endividado até o pescoço. O casamento, que começou com promessas de amor, tornou-se uma prisão de mentiras. A investigação revelou que Giuseppe havia pedido dinheiro emprestado à família de Maria na Argentina, somas vultosas, alegando que eram para investimentos que os deixariam ricos. Mas o dinheiro sumia. Maria, desconfiada e angustiada, descobriu a farsa. Ela ameaçou contar tudo para sua mãe, ameaçou expor Giuseppe e acabar com a vida de aparências que ele tanto prezava. Na mente de Giuseppe, a exposição seria o fim. Em um momento de fúria, ou talvez de um cálculo frio e cruel, ele decidiu que a única maneira de manter seus segredos era silenciar a única testemunha de seus fracassos. O crime aconteceu no apartamento deles. Segundo a reconstituição da época, ele a estrangulou. Mas o horror não parou no ato. O problema de Giuseppe agora era o corpo. Como se livrar dele no meio de uma cidade movimentada como São Paulo? Foi aí que surgiu a ideia da mala. Uma ideia que exigia sangue frio e uma logística macabra. Imagine a cena. Giuseppe, após cometer o ato, precisou acomodar o corpo da própria esposa dentro daquela mala. Ele a cobriu com pó de arroz e sal, na tentativa ingênua e desesperada de disfarçar o cheiro e conservar o corpo durante a longa viagem de navio até a Europa, onde ele planejava se livrar dela em alto mar ou em algum lugar remoto. Ele fechou a mala, trancou-a e a levou para a estação de trem da Luz. Sim, aquela mala viajou de trem de São Paulo até Santos, no vagão de bagagens, enquanto Giuseppe viajava como um passageiro comum, talvez lendo o jornal, talvez fumando um cigarro, tentando parecer calmo. Ele chegou a Santos, contratou carregadores, e fez todo o trâmite alfandegário. Ele estava a poucos minutos de conseguir. Se aquele guindaste não tivesse falhado, se aquela corda não tivesse arrebentado, Giuseppe Pistone teria embarcado numa celia, jantado no salão nobre. Em algum momento da noite, no meio do Atlântico, a mala desapareceria nas águas escuras, levando Maria Feia e a verdade para sempre. O crime da mala não é apenas uma história de sangue. É um retrato de uma época. Nos mostra a vulnerabilidade das mulheres imigrantes naquele tempo, a fragilidade das promessas de riqueza fácil e como o acaso, ou o destino, tem formas misteriosas de revelar a verdade. Aquele guindaste que falhou no Porto de Santos não deixou apenas cair uma mala, ele abriu as portas para que a justiça fosse feita. Hoje, ao passarmos pelo centro de São Paulo ou pelo Porto de Santos, poucas marcas restam daquele dia de 1928. Mas a história de Maria Feia permanece viva, passada de geração em geração, como um aviso, como uma memória, como uma crônica de outrora que jamais deve ser esquecida. Muito obrigado por me acompanhar nesta viagem ao passado. Se você se lembra de ter ouvido essa história dos seus avós, ou se conhece algum detalhe que eu não contei, escreva aqui nos comentários. Eu sou o narrador do Crônicas de Outrora, e espero você no nosso próximo encontro com a história. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Até lá!